Howdy, man. Olá, nós estamos começando o Arte Agenda Entrevista aqui do Correio do Povo e eu estou muito contente por estar aqui com uma escritora que eu admiro e entre tantas coisas que ela faz e ela veio para a Feira do Livro, ela pode estar um pouquinho aqui com a gente no Correio do Povo. Natália Timmerman, seja muito bem-vinda ao Correio do Povo. Muito obrigada, é um prazer para mim estar aqui, Luiz. Eu gostei muito do convite da feira e dessa conversa com você. Que coisa boa. As Pequenas Chances, eu estava conversando com um grupo aqui de colegas, nós temos aqui na redação vários jornalistas agora em atividade e até te apresentei uma das a nossa colunista de política, ali, a Thaline Opitz. Todos nós temos uma coisa em comum, acho que 6 ou 7 jornalistas que eu conversei sobre esse livro aqui, perdemos o pai relativamente recentemente, assim, são questões de 5, 6, 7 anos, e todos nós gostamos muito de livros que respeitem e que esmiuçem o luto, e As Pequenas Chances nos leva para um mundo que a gente quer estar naquele livro para poder também continuar fazendo melhor o nosso luto, né? Então eu queria começar a entrevista te perguntando o que As Pequenas Chances representa na tua vida e na tua carreira literária, mas principalmente na tua vida, desde a publicação ou desde a concepção do livro. Escutando fazer essa introdução, me veio à mente, você falou de pessoas que perderam pai relativamente recentes, 6, 7, 8, aí eu achei que você ia falar meses, você falou anos, aí me veio... Anos, e continua. Acho que perder o pai é sempre recente. É recente. Não importa quanto tempo passe, né? Acho que a gente é uma experiência que fica para sempre, assim, né? Não importa. Assim. E o meu pai morreu há 4 anos, e quando eu paro para pensar, 4 anos, parece que foi ontem, assim, né? É muito impressionante. Esse livro, publicá-lo, o que ele significa na minha vida e na minha trajetória como escritora, eu acho que ele é um dos livros da minha vida. Acho que em vários sentidos. Ele é um dos livros da minha vida porque ele é um dos livros que fala sobre a minha vida, né? O meu primeiro livro, que é o Desterros, também fala sobre a minha vida, mas é um livro de não ficção. Fala da minha vida como psiquiatra num hospital penitenciário. Agora, esse é uma ficção, mas que também fala da minha vida. A personagem se chama Natália, assim como eu, né? Não coincide totalmente comigo, mas ela, porque é um livro de ficção, então ela vive coisas que eu não vivi, só que eu tentei mudar os nomes, e parece que o livro não aceitou, sabe? Eu tinha até uma lista de que nome cada pessoa teria, sabe? Mas não deu, não conseguia, por exemplo, chamar meu pai, que se chama Arthur Givan, não dava. E aí os nomes quase todos foram mantidos. E para mim, a publicação desse livro ela é muito significativa, porque, primeiro, com ele eu perco e eu ganho. Né? Eu perco, como uma experiência só minha, algo que foi muito crucial na minha vida, né? Que é esse estar perto do meu pai quando ele morreu. Eu perco, assim, porque isso está, de alguma forma, cristalizado no livro, né? Eu senti um pouco isso. Logo que estava para ser lançado, eu comecei a pensar, putz, eu não coloquei tal coisa no livro, faltou colocar isso. Lembranças que me vinham, que caberiam. E a primeira sensação que me veio foi um pesar, assim, como uma falta, um esquecimento, esqueci de colocar. Depois eu entendi que não, que eu precisava ter guardado coisas minhas dessa experiência que não foram para o livro, né? Até porque já não é mais eu, né? E o que eu ganho? Eu lembro, no lançamento do livro, era um sentimento muito paradoxal, de alegria. Eu estava me sentindo feliz, mas por conta de algo que tinha escrito a partir de uma dor, de um sofrimento muito bruto, assim, sabe? Então, é muito paradoxal escrever sobre morte, sobre sofrimento, sobre falta, né? E, ao mesmo tempo, é o que nos resta fazer. Para mim, algumas pessoas me perguntam, mas você elaborou seu luto escrevendo? Não sei, depende do significado da palavra elaborar, né? Eu não escrevi para nada, eu escrevi porque eu precisava escrever, simplesmente. Acho que é isso, diante da morte, dessa dor tão excruciante, a gente lida, primeiro de tudo, com a impotência. Não há o que se fazer, por isso a gente escreve.
Eu costumo fazer, parece que é meio que um mantra, assim. Eu normalmente marco várias passagens e depois tiro tudo e tento abrir ao acaso um trecho para a gente discorrer sobre ele. Abrindo uma descrição da Gabi aqui, mas voltando, que eu acho que também é interessante. Mas eu vou... Tá. Eu vou nesse trecho aqui, é o acaso, podia que é quando tu falas, né, dessa questão do sobrenome que envolve toda a comunidade judaica e as várias migrações, né, e quando tu fala do nome que pode ser, quando tu estás vendo os locais lá, que essa viagem feita e também não feita, porque é feita por uma outra pessoa, mas eu acho maravilhoso. As modificações por que passavam os sobrenomes davam origem a diferentes ramos de parentesco. Timmerman, por exemplo, é uma das transliterações possíveis para a denominação que começa com a letra Tzi no alfabeto hebraico, de onde vieram também o Zimmermann, todos possivelmente, eu já falei com ênfase para confundir, todos possivelmente meus primos distantes. Adoro imaginar que sou parente de Robert Zimmermann, mais conhecido como Bob Dylan, com nomes suscetíveis à escolha familiar de mudança e também a outras aleatórias que dependiam simplesmente do atendente do cartório. É aleatório, mas parece proposital, porque a gente confia na intuição. Nessa viagem da personagem, porque a gente vai esmiuçar, a gente não pode esmiuçar muito para não chegar no final, porque senão entrega algumas coisas, né? Mas para as pessoas que querem ler. Mas essa como se fosse essa viagem que tu coloca ali naqueles dias, primeiro na Romênia e depois em todas a Moldova, a Podólia, achar as identidades que foram, e principalmente a feminina, ela é suprimida na hora do nome, descobrir que a tua avó, a avó não, mas a bisavó e a tataravó não tinham os nomes que tu achava. E aí eu queria que tu falasse um pouco dessa questão feminina dentro não só do judaísmo, mas da busca pelo um sobrenome, busca por uma identidade feminina dentro dessa história. Que bom que você está me perguntando isso, porque quase ninguém pergunta. E é um trecho que eu gosto tanto do livro. Curioso, né? Como a nossa história é feita do que a gente sabe e do que a gente não sabe, né? Cada um... a gente é muito mais feito de esquecimento do que de memória, eu acho. Sim. E isso individualmente, e acho que há esquecimentos que fundam a história de cada família, né? Toda a árvore genealógica é esburacada. É verdade. Né? Acho que, enfim, os galhos são só, enfim, quase cada galho é uma sobrevivência, vamos dizer assim. É verdade. E, quando eu comecei a escrever esse livro, eu sabia como ele ia terminar. Só que eu não sabia, ele me veio num bloco, só que eu não sabia como eu ia chegar até esse fim, né? E quem me deu o acesso a esse fim foram as minhas ancestrais, né? Não sei se chega a ser um spoiler, acho que não, porque tem uma outra revelação no final do livro, mas a última cena mesmo do livro, antes do epílogo, ela é um parto, um relato de parto, que eu transformei e eu trabalhei a partir do meu relato de parto pessoal, do meu filho, né, do meu segundo filho. E, de fato, ali, teve um momento que eu convoquei as minhas ancestrais, né, e esse foi o gancho para ligar essa história do parto com a história da minha família. E aí eu comecei falando de esquecimento porque tem um livro que, no final, eu agradeço alguns livros. Sim. E tem um livro que não tá, que eu esqueci de agradecer. Eu não sei. Chama Talvez Esther, da Kátia Petrovskaya. Que o Talvez Esther, olha isso, e é um esquecimento muito significativo, porque é um livro que fala de um esquecimento. Porque ela pergunta como chamava sua mãe pro pai dela. Aí o pai dela responde, Talvez Esther. Talvez Esther. Porque ele chamava ela de avó e não sabia o nome dela. E eu não sabia também o nome da minha bisavó,
da avó do meu pai. Do teu pai, né? Da avó, da minha bisavó eu sabia, da minha tataravó eu não sabia, mas por parte de mãe, mas por parte de pai eu não sabia. Não sabia. Nem a bisavó por parte de pai. E olhar para essa nossa história, olhar para esse passado, e acho que esse livro é também a história do nascimento de um interesse, né, pela origem, pela minha origem e pela história da minha família, é olhar para isso, olhar para esses esquecimentos fundamentais, né? Então, enfim, depois essa personagem descobre que a avó dela se chama Eva, nem se sabe muito bem, né? E aí ela, enfim, acho que é um livro que ele é escrito a partir de esquecimentos e a partir de uma conjugação de histórias, né? E acho que isso é como se a epígrafe é como se fosse a chave que abre o epílogo, né? História familiar e história coletiva são uma única coisa, né? São. Eu preciso te perguntar algumas coisas, porque eu acho que algumas eu já tenho a minha resposta, mas algumas coisas do que é ficção, que é real, porque, por exemplo, eu acho que eu até poderia já ter pesquisado melhor, mas eu quis deixar para a tua resposta, né? Mas, por exemplo, teu pai lia o Manual da Faxineira, da Lúcia Berlim, o livro azul do Cemitério da Vila Madalena, ele existe fisicamente. Sim, o Cemitério da Vila Mariana. Da Mariana, falei Madalena, perdão, da Mariana, claro. Eu sabia que era Mariana. E eu sei as diferenças, uma de um lado e outra do outro. Mas é que a Madalena é mais presente, eu moro na Vila Madalena. Sim, tu mora. Não, e é citado num caminho que tu faz, é citado também. Mas algumas coisinhas reais, porque tem tanta... Eu ia fazer uma homenagem para ti, mas eu não fiz. Eu disse, não, daí já é demais, porque ia entregar tudo. Eu ia trazer, eu tenho todos, praticamente, não os livros que tu agradece, mas os livros que são citados, eu tenho boa parte deles. Daí o Morreste do Peixoto. Então eu ia trazer aqui e botar aqui, olha, esse aqui. Mas eu queria perguntar se todos fazem parte da tua realidade, da realidade do teu pai, que é escrita. Olha, esse livro, ele faz, acho que ele combina de uma outra maneira o que é autobiográfico, o que é baseado no real. Acho que o autobiográfico, não dá para dizer que ele é o real, porque a partir do momento que vira a palavra já não é mais real, né? Já é uma outra relação com a realidade, né? O que é o realismo? O realismo também é uma representação, sempre é uma representação. Só que há representações que se baseiam na realidade e há outras que não, né? Que são ficção. E esse livro é uma combinação de ambas. Tem algumas coisas que não aconteceram, né? Mas o coração do livro é tudo o que permeia a morte desse pai, esses últimos dias, as descrições da casa dele, a viagem da irmã, que é escrita em terceira pessoa, que é um registro típico da ficção mais tradicional. Nunca houve um local tão longe para voltar, gente. Eu fiquei agoniado. 300 quilômetros da costa de Camarões. Isso é verdade. Meu engenheiro naval, isso é verdade. Sim. Então, isso aconteceu, de fato, né? Só que eu sentia que para contar, para sustentar isso que aconteceu como história, me pareceu melhor, me pareceu que o livro se tornaria a narrativa que me pedia, que esse livro, o que esse livro me pedia? Esse livro me pediu para ser sustentado como uma ficção, né? Então ele, tem gente que chega no epílogo e fala, nossa, mas fica meio bravo comigo, né? Mas então é tudo, mas então a viagem, essa terceira parte é tudo ficção, fala. Aí a minha vontade de falar assim, o livro inteiro é ficção. Sim. Né? Ele é o peteleco inicial na ficção, esse encontro com o médico de cuidados paliativos. Só que ao mesmo tempo eu acho que isso é um elogio à ficção, né? Eu lembro que eu li o epílogo pro meu filho e meu filho falou, mas então é tudo realidade? Né? Se tem essa moldura de real, sim, ele tem razão também, né? O Benjamin. Que é o Benjamin e o Jorge mesmo também, são eles. Tu vieste na Feira do Livro em outra oportunidade com um outro livro e de novo, aí eu não conversei com outros colegas porque agora o livro já passou, mas também me atinge, eu acho que todos os livros atingem todos os leitores, né? Eu tenho essa coisa que sempre a gente vai se identificar em algum momento. Mas eu já tive na minha vida, eu nunca me descentrava da minha vida com uma outra pessoa, eu sempre ficava na minha vida e a outra pessoa ia se agregando.
E uma única pessoa que já passou da minha vida, aconteceu isso. Eu perdi todo o centro quando ela me deixou. Por que eu tô falando isso? Para me colocar subjetivamente no copo vazio e tentar entender se esse livro também, tu fale um pouco, mas esse também fala muito de perda e muito de uma... A gente não consegue sair dele, não consegue não se identificar e não consegue tentar torcer por algo melhor para Mirella, enfim, alguma coisa. Eu queria que tu falasse um pouco desse livro também. O Copo Vazio é engraçado, tem muitas pessoas que me chamam de Mirella em entrevista, se confundem, me confundem com a personagem, mas ela não sou eu, infelizmente. Não é, Sinto essa decepcionar. não. Essa não. Essa não. Por isso tu não passou. Não, eu até passei por algo parecido, mas é uma semente autobiográfica que se transformou numa outra árvore ficcional, né? Nossa, hoje eu tô falando de árvore. Que bom. Porque tem os jacarandás da Praça da Ufran. Vai ver que é isso. E é um livro que fala de uma ruptura de um relacionamento. Quando eu escrevi esse livro, eu nem sabia que existia um nome para falar dessa situação que a Mirella vive, que tá num relacionamento e de repente a pessoa some. Sim. E depois que eu já tinha escrito o livro, me falaram que isso chama ghosting. A pessoa se torna um fantasma e desaparece. E é um livro que ele é como se fosse um caleidoscópio de tempo, né? São vários fragmentos temporais que, combinados, contam essa história de uma relação que não aconteceu, na verdade. Uhum. É mais a história de uma obsessão dessa personagem por esse cara que ela talvez tenha conhecido ou talvez tenha imaginado mais do que conhecido, né? Porque acho que a paixão é um pouco disso, é imaginar o que a pessoa é, mais do que está. Tem muito de idealização, de projeção, né? Então, é um livro circular, vamos dizer assim. Ele começa no futuro, né? Tem um jogo com os tempos verbais também. Tem o primeiro capítulo no futuro, o último capítulo também é no futuro. E o presente narrativo, o tempo verbal presente é o tempo da dor, né? É o tempo da ruptura. Aí tem o passado, é o tempo do relacionamento deles, enfim. E esse caleidoscópio vai girando, né, para contar essa história, circular, como a obsessão, que é um círculo do qual é difícil de sair, né, mas acho que enfim, mas ela sai. Nossa, eu preciso saber duas coisas, e também, porque a entrevista não é para tirar tudo de ti, assim, mas de literatura, de coisas que tu tens lido. Até agora, antes da gente começar, tinha um pessoal das nossas redes aqui te perguntando coisas aqui. De livros, e aqui do Rio Grande do Sul, tu vieste já numa feira, tu já conhece Porto Alegre, né? Então tu tens essa... como é que tu lida aqui com o Rio Grande do Sul? Tu tem amigos, autores, por exemplo, a Morgana Kretzmann, que tá citada ali, é muito minha amiga, eu conheci ela no tempo do teatro aqui, mas aí ela e o Paulo, depois eu encontrei em vários eventos, assim, né? O Paulo Scott, eu tenho uma história muito engraçada. Uma vez ele não veio numa sessão de autógrafos e mandou o Fabrício Carpinejar autografar. E o meu autógrafo tá assinado Paulo Scott pelo Carpinejar. Ai, que isso é muito Paulo Scott Carpinejar. Isso é muito a cara dele. Mas ele não pôde vir, na última hora cancelou e o Carpinejar tava lá, Fabrício, o que ele tá fazendo aqui? Enfim, é uma história, mais uma dessas histórias. Mas eu queria que tu contasse um pouco da tua relação aqui com o Estado, assim, se é só nas feiras, já veio em algum congresso da tua área, enfim. Eu já vim no congresso da minha área. Acho que a última vez que eu tinha vindo para cá tinha sido em 2008, 2007, 2008, no congresso de psiquiatria, faz bastante tempo. Bastante tempo. E, só que eu vim na infância, porque minha mãe era muito amiga de uma família daqui. Foi uma família que a acolheu, era quase como uma parte da família, até amigos que eram como família dela. Qual é o sobrenome, assim? Levitan. O Cláudio. O Cláudio, tá? O Cláudio é amigo também nosso, tá? Então, assim, e minha mãe tá com Alzheimer, né? Então, quase, eu tenho uma relação especial com aqui. Eu hoje estava andando pensando nisso, né? Que, acho que percorrer os lugares que minha mãe percorria na infância é um jeito de estar perto dela também, né? Ela tá aqui ainda, ela ainda tá viva, só que ela tá muito diferente, né? Ela não consegue falar, ela não consegue conversar, então... Sim,
talvez falar dos Levitan também te lembre muito, né? Muito. O trabalho que ele fez, o disco, o álbum duplo e todas as sobre Keidane, assim, é algo assim sensacional, assim, eu acho que tu conhece, não sei se tu chegaste. Esse não, vou porque conhecer. Também fala né, das famílias, enfim, né? Então, nossa, que bom! O Cláudio é um cara. É outro, o Cláudio, eu sempre tentava entrevista com ele aqui. Eu gosto de contar histórias porque daí talvez eu te estimule a contar um. Me contou agora da história da tua família com ele, mas eu sempre tentava entrevista com ele e nunca conseguia. Daí uma vez eu estava voltando de São Paulo e precisava pegar aqueles ônibus executivos que ia para o aeroporto e sair do Maxud ali. Eu não estava no Maxud, eu estava num outro hotel perto. E aí peguei ali. E aí nós sentamos de frente. Cláudio, eu estou tentando uma entrevista e ficamos falando o tempo inteiro, depois voltamos no mesmo voo falando, e eu tentava marcar a entrevista e não consegui. Desde então ficamos muito... Gente, é muito impressionante, né? É impressionante. Ele... Bom, enfim, mas eu queria que tu E sabe que uma outra coisa que me marcou muito, e que eu fui ver muitas vezes, Tangos e Tragédias? O Tangos, sim, ele é o Canflute, o professor Canflute. Agora é a Esbórnia contra a Traca, que eles chamam. O Ike manteve com a Simone Haslan, que é uma outra pianista, e eu não sei se chegaste a esse, porque você não sai muito do Rio Grande do Sul, assim, eles fazem algumas excursões, mas às vezes não sei se chega a São Paulo. Mas o Canflutes continua no elenco fixo também, né, o professor dele. E no Tangos tu via ele, então, direto, quando tu assistia. Sim, o Tangos. É sensacional a participação do Cláudio. Nossa, que coisa boa. Não, mas me fale, tu encontraste na última feira, encontraste ele e vai encontrar... Não, a última feira foi online. Foi isso, é verdade, foi tu não vieste, foi online. Por isso até... Eu encontrei a Sandra agora, ela falou, não, mas eu não vim na outra feira. Claro, eu também tava com essa dúvida. E aí eu falei, não, agora eu preciso falar pra ela, não, eu vim, lógico que eu vim, foi muito maravilhosa, nossa, foi com a Diana Corso, foi muito... Diana, outra... Foi demais, e veio tudo agora, assim, acho que aquele tempo de pandemia, não sei se acontece com você também, mas... A gente parece 2021, 2022, 2020, 2021, 2022, eu nunca, até... Esse livro, por exemplo, As Pequenas Chances, eu comecei a escrever em 2019. E aí, uma das primeiras entrevistas que eu dei, eu fiquei 2 anos sem encostar nele e aí escrevi a terceira parte. E aí eu fui pesquisar eu ia fazer um post, falei, deixa eu pegar mensagens dessa época. Aí eu vi que eram 3 anos, não eram 2. Um ano simplesmente... mais ou menos o esquecimento que tu falaste, talvez era mais ou menos isso, né? Isso, não, e acho que a pandemia, ela realmente foi uma maçaroca de tempo, assim, né? O tempo ficou tudo confuso, né? Eu olho fotos minhas com máscara, eu não me reconheço, isso aconteceu, sabe? A gente tem essa percepção. E amanhã tu estarás na feira, no sábado, eu tava com horário aqui, mas agora já me... Às 4, né? E aí os autógrafos são 6. Logo depois, às 6, né? Isso. Então às 4 horas é ali no Auditório Barbosa Lessa, do Espaço Força e Luz. Quem vai estar contigo é a Tages, né? A Cláudia Tages. Isso, a Cláudia Tages, outra querida, maravilhosa. A gente tem um assunto que a gente não falou, tu falou de um dos livros... que tu fez antes do Desterro, né? O Rachaduras. Tem o Rachaduras, né? O do Rachaduras eu não consegui ainda lê-lo. Ele trata do quê? São contos, né? Mas ele tem temáticas, assim, tem separação por temáticas. É um livro de contos dividido em 3 partes. E cada parte trabalha alguns temas, assim, né? E acho que são temas que acabam aparecendo nos meus outros livros, né? Cada parte dialoga com um dos meus livros. A primeira parte... Nossa, faz tanto tempo que eu não falo desse livro. Mas eu gosto dessa. Deixa eu só ver se eu lembro. A primeira parte chama Felizes para Sempre. É tudo irônico, né? Nossa. Que fala sobre relações familiares, né? Casamento, acho que fala mais sobre essa família. Nós estávamos no... Bom, dos relacionamentos no Rachaduras, você estava falando. Então, a primeira parte Felizes para Sempre fala, tem os contos, cada um vai falando de um aspecto das relações familiares, assim, né? Tem, por exemplo, o primeiro conto que chama Nossa Casa, ele conta, o primeiro conto Sim. A história de uma noite de uma mãe de um bebê que ela tá exausta e ela sai de casa, vai para um hotel, assim, foge.
por uma noite. Um pouco quase como a Helena Ferrante foge. Sim, a Helena Greco. O nome da personagem não. Não é a Filha Perdida. Não é da Helena Greco. Não é da Genial. Da Filha Perdida, tá? Mas da Filha Perdida, que ela foge, então, essa personagem, mas ela foge por uma noite. E aí ela vai para um hotel. Esse é o conto que abre. Aí tem outros contos, aí a segunda parte chama Príncipes e Princesas, que é quase como se fossem tentativas, ensaios, né, do que eu escrevo no Copo Vazio. Tem uma coisa com a tecnologia, de relacionamentos que começam, tem um conto que chama A Decisão de Verônica M, que se ela vai escrever ou se ela não vai escrever pro cara, assim, o conto inteiro é isso, assim, sabe? Que é muito... Nossa, gosto muito. As relações influenciadas pela tecnologia, né? Muito disso. E a terceira parte chama Outros Planos, que acho que dialoga mais com o meu primeiro livro, que é o Desterros, né? Que são contos, assim, de pessoas que vivem fora desse mundo, dessa estrutura familiar burguesa, assim, sabe? Pessoas que moram na rua, ou de periferia, um cara que foi preso, exatamente. Acho que narrativas de outras vozes, assim, com outras vozes. Nossa! Gente, Natália Timmerman aqui, eu vou te agradecer muito, eu tô bastante, eu acho meio piegas às vezes dizer, mas eu digo sempre quando eu fico emocionado, quando eu tô com uma autora que eu acredito desde a primeira vez que li, assim, sabe? E todo livro que for para chegar eu já vou querer saber antes, já vou querer incomodar a editora, sabe? Natália, tu tens uma forma de chegar dentro aqui da gente que é única, que é ímpar, então te agradecer muito e convidar todo mundo para estar na feira no sábado às 16, depois às 18, 16 ali no Barbosa Lessa, no Espaço Força e Luz, e 18 horas na Praça de Autógrafos. Eu vou, depois que acabar eu vou passar na fila de vocês, porque eu não tenho do Copo Vazio ainda o autógrafo. Ela é tão delicada, ela é tão gentil que na divulgação da editora ela já mandou o autógrafo dela. Eu quero falar, porque isso é generosidade. Os autores, quando a editora vai mandar, eles não mandam autografados, eles deixam que o jornalista vá lá depois. Então, só para falar da generosidade dela, e te agradeço muito, Natália, de coração, por essa visita e por essa entrevista. A gente volta durante a Feira do Livro. Beijo a todos. Beijo. Tchau, tchau.